Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula aqui de saúde ambiental e vigilância sanitária. Quando a gente fala de radiação, muitas pessoas lembram da bomba atômica, né? Puta vida! E também, quando a gente fala de radiação, a gente lembra muito de acidentes nucleares. O que é isso, professor? Como assim? Não entendi. Acidentes nucleares acontecem quando algum átomo, alguma coisa que mexe com átomos, em sua maioria, tá, que emitem radiação, por exemplo, césio, urânio, plutônio, tá, todos esses elementos químicos da tabela periódica, tá, eles fazem com que pessoas se contaminem e modifiquem células. Como assim, professor? Todos esses elementos químicos, todos na natureza, eles emitem alguma radiação. Algumas maiores, outros menores. Alguns capazes de fazer nada, só ser um elemento químico, e outros capazes de fazerem mutações. Em sua maioria, alguns modificam DNAs, fazendo mutações genéticas e aí fazendo algumas doenças que a gente vai falar durante o vídeo. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é 3 acidentes nucleares, tá? 3 acidentes com efeitos de radiação e as suas consequências, tá bom? Então não perde por esperar que vai ter muito tiro, porra de bomba. Vamos lá, falou! O primeiro vídeo que a gente vai falar hoje é muito fácil. Ele é muito fácil. Aconteceu na Rússia há 34 anos atrás, em 1986, para ser exato, no dia 26 de abril de 1986, que foi o acidente de Chernobyl. Chernobyl, que hoje é a atual Ucrânia, tá dentro da atual Ucrânia, tá? Pertencia antigamente à antiga União Soviética. É mesmo, é? A União Soviética, ela era formada por vários países, tá? E ela era uma grande rival dos Estados Unidos. Ambos os países estavam em grande desenvolvimento tecnológico na época, ou a chamada Guerra Fria, tá? Com isso, os dois países tentavam evoluir cada vez mais a produção de energia, de armas, de tudo, de avanço tecnológico. Com isso, começou também o investimento em usinas nucleares. Usinas que basicamente pegam urânio, jogam radiação nesse urânio e ele vira um urânio enriquecido. Eu sou rica! O que acontece? Esse urânio ele fica tão quente porque ele está tão enriquecido que tem uma água, ou seja, um reator cheio de água, como se fosse um balde dentro da água com um ferro quente. Aquilo dali, vamos dizer assim, se eu pegar um ferro e jogar dentro de um balde com água, vai jogar vapor para cima, não é por causa do calor? O que acontece? Dentro desse reator, o vapor vai para uma turbina e essa turbina gira. A mesma ideia da hidrelétrica. Quando gira, a água gira, a turbina e o vapor, no caso da hidrelétrica, da usina nuclear, produzem energia. E aquela energia não para, porque o vapor está o tempo inteiro por causa do enriquecimento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O que acontece? Em Chernobyl, ocorreu uma explosão em um dos reatores. Vai aparecer a foto aqui no vídeo. E nisso aconteceu um dos maiores desastres até hoje, tá? Toda a cidade de Chernobyl foi evacuada. E os resultados disso foram 31 pessoas morreram diretamente, ou seja, na hora da explosão. Na hora da explosão, por causa do calor muito grande, a explosão foi tão forte que matou 31 pessoas na hora. Além disso, 15 pessoas que estavam nesse acidente, a última veio morrer em 2011. Foram 15 mortos, tá? Ao decorrer desses anos até 2011, tá? 6.000 pessoas tiveram câncer de tireoide. Lembra que eu falei que as radiações fazem mutações? Nessa daí, algumas células são afetadas. E a célula da tireoide foi uma delas. E só 6.000 pessoas. É pouca gente, né? 6.000 pessoas. E essas 6.000 pessoas tiveram câncer de tireoide. O câncer de tireoide é uma mutação das células da tireoide, tá? Que fazem a produção, elas se multiplicarem de forma desorganizada e do jeito que não era para ser. Ou seja, em vez de ser uma célula da tireoide, vira outra célula.
tá? E produz coisas totalmente diferentes, tá? 4.000 pessoas morreram de fatalidades durante o processo, esse longo prazo, tá? Por quê? Foram pessoas que basicamente fizeram assim, essas sobreviventes, elas foram para casa, a maioria, por causa da nuvem de radiação, né? A explosão produziu gases, esses gases foram pro céu. E durante todo o processo todo esse país soviético, né, que era a União Soviética, foram contaminando pessoas. E essas pessoas foram tendo diversos tipos de fatalidades. Câncer de pele, câncer de estômago, câncer de pulmão. Então foram tendo diversos tipos, tá? E somam-se em torno de 4.000. Em toda a Europa, por causa dessa nuvem de contaminação, chegou a mais ou menos entre 9.000 pessoas a 16.000 pessoas em toda a Europa, segundo um estudo da ONU. Então, entre 9 a 16.000 pessoas foi afetado por causa desse grande acidente. Todo mundo morreu. Acabou. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre o segundo acidente de hoje. Vamos lá. O segundo acidente de hoje que a gente vai falar é Fukushima, no Japão. Para ser mais exato, Fukushima 1, tá? Porque era a usina número 1. Diferentemente da União Soviética, lá na questão lá em 1986, o que aconteceu? Houve uma explosão. Aqui não houve a explosão, e sim um terremoto. No Japão, no dia 11 de março de 2011, ou seja, 9 anos atrás, houve uma explosão. Mas não, desculpa, uma explosão não, um terremoto. E esse terremoto ali próximo fez com que o reator se balançasse. Lembra do reator que eu falei lá dentro da usina? Não! Ele se balançasse. E com isso, ele meio que rachou o reator. Então o reator ele ficou rachado, jogando gases para fora desse reator. É mesmo? Contaminando várias pessoas. Qual foi o resultado disso, professor? Lá em Fukushima, uma pessoa morreu, tá? Uma pessoa morreu de câncer atribuído justamente por causa da exposição direta, tá? Então a pessoa achava que era algum gás ou outra coisa, mas era totalmente radioativo, tá? 16 pessoas ficaram feridas por causa dos gases de hidrogênio. Lembra que eu falei do plutônio? Aqui eles estavam tentando dividir o hidrogênio, com isso jogando emissões de hidrogênio no ar, e aí começou a ferir pessoas, tá? Mas ninguém desses 16 morreram. 2 trabalhadores foram hospitalizados devido a queimaduras. Ou seja, na hora da contenção, tentar parar aquele problema, durante a contenção, tinham 3 trabalhadores. Um veio a falecer de câncer e 2 tiveram queimaduras severas. Por quê? Lembra do reator? O reator não está enriquecido ali, e ali está quente, como se estivesse dentro de uma barra de ferro dentro do balde. O vapor é muito, mas muito quente. E aí queimou essas 2 pessoas muito, muito severo, tá? Junto com a radiação. Os 2 foram queimados, mas não tiveram câncer, não tiveram nada, só tiveram as queimaduras, tá? Então, entenda, esses dois casos, um foi por um acidente e mesmo assim fez um grande estrago, e o outro foi por uma causa natural, tá? Uma poluição de radiação por causa natural. Então os dois fizeram meio que uma contaminação do solo, da água, do ar, através da radiação, tá bom? Então vamos pro terceiro, que esse aí é nacional, tudo que é Brasil que é diferente. Vamos lá. O terceiro caso, ele aconteceu 1 ano depois de acontecer lá na União Soviética. Ele aconteceu em 1987. Numa cidadezinha longe daqui, chamada Goiânia, capital de Goiás. Até então, Tocantins ainda era anexado dentro de Goiás. Então, tecnicamente, Goiânia ainda era a capital também do Tocantins, futuro Tocantins, tá? O que acontecia? Houve um acidente chamado acidente de Goiás, o acidente com Césio 137, tá? O Césio ele é usado muito em máquinas de radiografia ou de sonografia, tá? Para que se possa ver através das camadas da pele e ver assim ossos, articulações sem problema nenhum.
que acontece? Algum inteligente pegou uma máquina dessas e colocou lá num lote baldio. Esse é o tal do muro. Tá? Que ele também foi isolado, tá? E o que acontece? Um garoto encontrou essa máquina, pegou um metalzinho que tinha dentro dela e viu que tinha pó dentro. Um pó colorido, que brilhava no escuro. Olha que coisa maravilhosa. Um pó que não era glitter, mas pegou e estava ali dentro, maravilhosamente. Eita porra. Levou para os pais, para os familiares, todo mundo para ver esse pozinho. Aquilo, aquele garoto inocente não sabia, era Césio 137. Com isso, em torno de 1.600 pessoas que tiveram contato com a família e com o garoto e com aquele pó foram contaminadas. Todas tiveram câncer e todas as 4 da família dele, do garoto, morreram em menos de 30 dias. Tá? As consequências de cânceres, no caso, dessas 1.600 pessoas foram altíssimas. Tá? Pessoas que tiveram mais contato com aquele pó colorido foram mais afetadas. Pessoas que não foram, também foram afetadas. Ou seja, contato de pessoa para pessoa também foi um motivo de contaminação. O descarte inadequado daquela máquina fez com que todas as 1.600 pessoas tivessem algum agravo e as 4 pessoas iam à falência. Posteriormente, teve pessoas indo à falência também por causa dos cânceres, tá? Mas em 1987, algumas medidas foram tratadas e isso foi muito sério, tá? Muito sério. Então, esses são os 3 acidentes, tá? Que foram feitos, foram os mais repercutidos, assim, vamos dizer, em todo o mundo. Tivemos um Brasil, quem diria, o Brasil já tem alguma coisa, né? Tem Angra também, mas Angra até que foi bem controlado. Já de Goiânia foi totalmente descontrolado, foi um pânico, a cidade virou um caos, tá? Então, isso foi uma grande repercussão para o mundo, tá? Esses 3 acidentes. Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu com Chernobyl, você pode pesquisar na internet. Chernobyl foi totalmente desativada, não existe nada além de animais, e agora que foi achado animais. Porque na época não sobreviveu nem animais grandes, por exemplo, os cervos, que são naturais de lá, ursos, então todos não foram encontrados. Todo mundo morreu. Acabou. Agora está voltando a vegetação e tudo. Mas se você for olhar, você acha até roupas, bonecas. Se você tiver a experiência de ir lá algum dia, você vai ver que a cidade ainda deixou muitas marcas para trás. Foi totalmente desativada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike se não gostou, tá? Pergunte, tá? Essa é uma aulazinha mais de contexto para você entender como é a poluição com radiação. Se você tem dúvida do que é a radiação, pode perguntar, tá? Como ela emite as radiações. Não vou ser muito técnico, porque isso aí é meio complicado. Se você ainda não viu isso na sua química lá no ensino médio, posso repetir para você se você precisar, tá bom? Mas me pergunte se tiver alguma dúvida, tá? Se gostaram, se não gostaram, me digam também. E fica a atividade aqui embaixo para você fazer. Lembre dos prazos, tá? E faça a sua atividade, tá bom? Tá bom. Infelizmente não posso abrir para não ser desleal com quem já fez, tá bom? Então faça a atividade, esteja esperto, fique atento e até a próxima. Falou!